Análise imediata. Processos mecânicos. Análise imediata é o conjunto de técnicas que permitem separar as substâncias que compõem uma mistura. Para separar misturas heterogêneas sem que haja mudança do estado de agregação da matéria, são utilizados processos mecânicos. A filtração, por exemplo, consiste em separar uma mistura constituída por um sólido e um líquido. O líquido percorre o bastão e passa pelo filtro, enquanto o sólido fica retido. Outra técnica é a catação, que consiste em separar manualmente misturas de sólidos de tamanho, formato ou cores diferentes. A peneiração é uma técnica semelhante à catação. Ela consiste em separar sólidos com granulometrias diferentes, como areia e pedras, pela agitação de uma peneira. As partículas sólidas maiores que a abertura da tela ficam retidas na peneira, enquanto as menores passam. A separação magnética permite separar misturas de componentes sólidos, como areia e limalha de ferro, pela ação de um ímã. Caso um dos componentes possua propriedades magnéticas, ele será atraído pelo ímã, enquanto os demais componentes permanecerão estáticos. Dois sólidos com densidades distintas podem ser separados pela técnica de ventilação. Um fluxo de ar pode separar, por exemplo, grãos de amendoim de suas cascas, sólidos de menor densidade. Um fluxo de água também pode ser utilizado para separar sólidos com densidades distintas. Essa técnica recebe o nome de levigação e é muito utilizada para separar ouro de cascalho. O cascalho é conduzido pela água para fora da bateia, restando apenas o ouro mais denso. É possível separar misturas de um sólido com um líquido em repouso pela técnica de decantação, desde que o sólido não seja solúvel no solvente. O componente mais denso se deposita no fundo do recipiente devido à ação da gravidade, enquanto o solvente, por ser menos denso, fica na fase superior. Essa técnica pode ser utilizada para separar uma mistura de areia e água, por exemplo. A decantação é um processo lento. Para acelerá-lo, utiliza-se a centrifugação, técnica que consiste na rotação em alta velocidade do recipiente contendo uma mistura. A força centrífuga impulsiona as partículas mais densas para fora do movimento curvilíneo, fazendo com que elas se depositem no fundo do recipiente. Uma técnica que permite separar impurezas de uma mistura é a floculação. Nesta técnica, um agente floculante é adicionado à mistura interagindo com as impurezas presentes em suspensão e formando assim aglomerados chamados de flóculos. Esses, por sua vez, são mais densos que a água e podem ser separados por decantação ou filtração. A adição de um líquido pode separar uma mistura de sólidos, como serragem e areia, em uma técnica conhecida como sedimentação fracionada. A água possui densidade intermediária e não dissolve nenhum dos componentes. O sólido mais denso, a areia, se deposita no fundo, enquanto a serragem, por ser menos densa, flutua. A técnica de flotação permite separar impurezas na água ou em minérios. Ela consiste em adicionar à mistura um óleo que adere à superfície do sólido. A corrente de ar passa pela mistura, formando uma espuma que aglomera as impurezas, direcionando-as para a superfície e separando-as da água. Utiliza-se a dissolução fracionada para separar uma mistura de sólidos desde que um dos componentes seja solúvel no solvente. Uma mistura de sal e areia pode ser separada adicionando-se água. O sal é dissolvido pela água, enquanto a areia permanece no fundo e pode ser separada por meio de filtração.